E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Sobrecapa, o canal do YouTube do Ultimato do Bacon, o nosso site, que para quem não conhece está aqui no link, ultimatodobacon.com, onde nós temos mais guias, matérias, reviews e muito mais conteúdo de tudo aquilo que um bom nerd gosta, como filmes, séries, quadrinhos e muito mais. Vou deixar aquele recado de sempre para vocês. Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. E sem mais delongas, já vamos para a nossa lista de 20 super-heróis negros que você precisa conhecer. Obviamente que essa lista é uma matéria que está lá no Ultimato do Bacon, a gente não vai falar dos 20, a gente vai deixar o link aqui para você conhecer a matéria e vamos começar a bater esse papo. A gente está, obviamente, com o nosso querido Breno Rafael, que contribui lá em ultimatodobacon.com, e Daniel Miranda, o excelentíssimo senhor Negro Geek no Instagram, que não tem ninguém melhor para falar, mesmo porque a lista quem fez foi ele. Então, Dani, as honras são suas, cara. Já que você fez a lista, com quem você quer começar o nosso papo de hoje? Cara, não dá para falar sobre heróis negros sem citar, acho que os dois maiores ícones da cultura popular atualmente, que são o Pantera Negra, Rei T'Challa, que, cara, traz toda uma potência negra para dentro da cultura pop, né? Mostrando a África não como um lugar sofrido, mas trazendo todo o conceito de afrofuturismo, né, para dentro do universo dos super-heróis. É um personagem que tem uma gama de elenco de apoio muito bom, inclusive de outros grandes super-heróis, né? Na última década ele tem recebido grandes investimentos com grandes autores escrevendo os títulos dele, então assim, não dá para falar de uma lista dos 20 melhores super-heróis negros sem citar pelo menos o Pantera Negra, que foi coroado com a brilhante interpretação do Chadwick Boseman nos filmes do universo cinematográfico da Marvel, né? Infelizmente a gente teve o falecimento do ator, mas o legado vai se perpetuar. Já temos aí uma continuação do filme em vista, temos séries sendo desenvolvidas, então a gente está muito animado com esse universo do Pantera Negra, que é sensacional, Um outro personagem que eu não posso deixar de citar também, quando a gente fala de super-heróis negros, é justamente do Miles Morales, né? A atualização do conceito do Homem-Aranha criado lá na década de 60 para os dias atuais. Ele continua sendo um garoto nerd, né? Só que um conceito de nerd diferente do Peter Parker, porque na época o nerd era o cara que era muito estudioso e tinha muito conhecimento científico. O Miles Morales não é esse tipo de nerd, ele inclusive fala nos quadrinhos que ele tem algumas dificuldades com matérias e tudo mais, mas ele é um nerd geek, né, cara? Ele é um nerd que gosta de tecnologia, ele é um nerd que gosta de música, que pratica esporte, que fala com os amigos de coisas nerds, que é fã de Star Wars, sabe? Então é muito, muito bacana. E ele é esse garoto e, além disso tudo, ele é negro, sabe? Então é aquela representatividade que a gente olha e fala assim, pô, cara, que maneiro. Poderia ser qualquer herói branco, mas por acaso ali é um herói negro, e isso traz novas camadas pro personagem, porque quando ele fala de música de hip hop, quando ele fala de cultura popular, ele fala de cultura de rua, ele fala de grafite, né? Então, assim, é muito, muito, muito bacana. Não dá pra falar de uma lista de 20 heróis negros sem citar Pantera Negra e o Homem-Aranha Miles Morales. Eu queria começar com esses dois, só para começar a aquecer a conversa, e eu deixo com vocês agora. Eu quero só aproveitar e comentar dos filmes, cara. Eu sei que não é o mote da nossa lista, mas eu sempre falo que o Batman do Tim Burton em 89, ele fez uma coisa muito importante. Todo mundo acha, pô, mas é um filme meio ruim. Mas ele pegou um Batman que na cabeça do pessoal era o Batman do Adam West ali, né, aquele Batman galhofa, e pro grande público que não chega nem perto de um quadrinho, ele botou um Batman soturno que pega o Coringa pelo colarinho e fala I'm Batman. E é um cara que é durão, e é todo aquele ar sinistro e gótico e tudo mais. E o filme do Pantera Negra, cara, ele fez isso com Pantera. Quer dizer, quem lia quadrinhos sabe da importância, mas o que o filme fez foi apresentar para bilhões de pessoas
esse personagem. O Eric Killmonger é um vilão extremamente esférico naquele filme, e é um filme que todo mundo falou assim, mas a estrutura é a jornada do herói de sempre. Não, cara, tem uma diferença que é justamente a profundidade de cada personagem ali. Você entende todos os dilemas do M'Baku ao Eric Killmonger, então é um filme que me arrepia falar, porque eu acho que mudou a forma de se contar a história no cinema. Eu gostaria que os cineastas de filmes de super-heróis tomassem aquela lição para contar bons filmes com uma profundidade, com uma camada extra. A mesma coisa a Sony fez com Homem-Aranha no Aranhaverso. Não daria para ser diferente. É a melhor animação que eu já vi na minha vida, em termos técnicos, em termos de tudo. Eu sou apaixonado. Eu tenho ela em versão 8K aqui em casa, porque é maravilhoso. É uma pena que o público geral não leva a sério a animação, porque se o Aranhaverso fosse um filme, ele perderia muito do que eles estão mostrando ali, mas ele seria o maior filme de todos os tempos, ia bater até Vingadores Ultimato, porque eu acho que o Aranhaverso tá acima do Vingadores Ultimato, inclusive, como estrutura narrativa, história, e a jornada do Miles ali dentro, cara, com o tio dele, com o Gatuno, sensacional, sensacional. Então vamos para a próxima da lista. Seu Breno Rafael, tá contigo a bola. Eu vou falar, Alexandre, um pouquinho sobre o Luke Cage, né? O Luke Cage, que para entender um pouquinho a origem, a gente tem que voltar para a década de 70, quando surgiu um movimento cinematográfico norte-americano em que os filmes eram protagonizados e realizados por atores e diretores negros, né? Que a gente chama de Black Exploitation. E daí, esse movimento resultou na criação do Luke Cage. Inclusive, o Luke Cage foi o primeiro super-herói negro a ter uma revista própria, né? A origem do Luke Cage, basicamente, é um ex-condenado, preso por um crime que ele não cometeu, né? E que ganha forças absurdas, poderes sobre-humanos, a pele dele é muito sólida, depois de ter sido submetido a um procedimento experimental, né? E daí o Luke Cage, ele ganha muito destaque quando ele se junta ao Punho de Ferro naquela série Heróis de Aluguel, mas recentemente o Bendis usa muito ele na fase dos Novos Vingadores. Ele tem papel importante no Thunderbolts e até gostei na Netflix, que já foi até cancelado, né, infelizmente. Eu acho muito curioso essa origem dele, né, que parece ser tão datada, década de 70 ali, falando em fazer experimentações com prisioneiros e tudo mais, e recentemente a gente teve aí uma polêmica envolvendo a Xuxa justamente nessa temática, né, o que mostra que a história, quando ela não é aprendida, ela se repete, né. Acho muito bacana a história do personagem, o desenvolvimento dele, e sinceramente das séries da Netflix, era uma das que eu mais gostava, cara, de verdade mesmo, achei a série bem, bem bacana mesmo. Cara, esse negócio da série, eu achava incrível, que todo episódio tinha um momento musical. Não, a trilha sonora da série era tesão, velho, tesão, sabe? Eu lembro que quando eu comecei a assistir a série, eu tava trocando mensagem com um amigo meu e eu falei com ele, eu falei, mano, repara duas coisas nessa série, velho, duas coisas nessa série. Primeiro, a fotografia da série, porra, as cenas dentro da boate ali, cara, sempre tinham closes certos, sabe? Sempre tinham construções, porra, perfeitas. E o som, velho, o som, porra, a trilha sonora daquela série era muito, muito boa, cara, muito boa mesmo. E músicos de verdade, né, cara? A galera é músico de verdade que tava ali fazendo um pocket show. E não era em segundo plano, não, cara. Não era em segundo plano, não. Exato. É o protagonismo, é o show do episódio. Eu ficava esperando o show do episódio, cara. Demais. Demais. Bom demais, bom demais mesmo. É verdade. Cara, é isso. Quando eu vejo personagens sendo retratados, personagens negros, né, sendo retratados no cinema, cara, eu não consigo não lembrar do Wesley Snipes no Blade, sabe? Cara, o Blade, ele era um personagem maneiro nos quadrinhos, ok, nunca vou dizer o contrário, mas o Wesley Snipes levou o Blade pra
outro patamar, cara, para outro patamar. Depois do Blade, do Wesley Snipes, além dos 3 filmes, né, rolou uma pequena série de uma temporada só do personagem, já não interpretado pelo Wesley Snipes, mas rolou uma série dele. Cara, o Blade virou personagem muito mais recorrente nos quadrinhos, chegando a ter várias revistas solos. Atualmente ele é um dos membros dos Vingadores. Uma pena que não tão bem aproveitado e não com um roteirista tão bom, mas ele tá lá, tá tendo um momento de destaque, inclusive o Pantera Negra é o atual líder dos Vingadores também, acho importante reforçar, mas, cara, é muito, muito bacana ver o tratamento que o Blade teve e a importância que o Wesley Snipes teve para esse revival do Blade, sabe? E agora a gente vai ter o filme do Blade, né, pela 5ª fase do universo cinematográfico da Marvel, dessa vez interpretado pelo Mahershala Ali, né? Acho que é isso o nome do cara. Sempre falha aí um pouquinho. Mas, cara, é um filme que eu tô super, super animado pra ver. Porque eu quero entender o que eles vão fazer com esse personagem agora. Porque, assim, cara, já foi um dos melhores filmes de super-heróis. E, assim, a gente tá falando de filmes da década do final dos anos 90 e início dos anos 2000, né? Cara, Blade já era bom ali, sabe? Então, imagina hoje em dia, com tanto de recursos que a gente tem, o que a Marvel não vai fazer? Cara, a expectativa só pode estar muito, 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 muito lá no alto, de verdade. Cara, tem alguns caras que quando eu olho, eu tenho vontade de ser negão, sabe? Um deles era o Michael Jordan, camisa 23 do Chicago Bulls. Mas o outro, cara, era o Wesley Snipes no Blade, cara. Eu vi aquilo, eu queria botar Mano. um sobretudo, dar aquele sorrisinho, que ele dá aquele sorrisinho de Aham. lateral, assim, e puxar minhas katanas, assim, e falar, cara, Pode eu crer. queria ser negão. Ah, óbvio, cara, Idris Elba é outro cara que também, quando eu olho, eu falo assim, mano, eu Porra. adorei. Cara, o Torre Negra tem todos os problemas, o filme Aham. do Stephen King lá, mas o Idris Elba salva aquele filme de uma maneira espetacular, porque ele é o pistoleiro. Bom, enfim, não vamos sair da pauta. Breno, vou passar a bola para ti, cara, que senão eu vou derivar demais aqui. Um herói mais recente, Alexandre, que foi bem construído pelo Bendis, que sabe fazer muito bem isso, o Daniel já citou até o Miles. O Bendis cria, junto com o brasileiro Mike Deodato, a Riri Williams, né? Que é uma estudante de 15 anos que entra numa escola prestigiada, numa faculdade prestigiada de tecnologia nos Estados Unidos, e daí, como ela tem uma inteligência acima do normal, ela constrói a sua própria versão da armadura do Homem de Ferro, e daí ela se torna o que a gente conhece como Coração de Ferro, né? E ela começa trabalhando sozinha, mas hoje ela é bem ativa nos Campeões, basicamente, e também ela vai ganhar uma série em breve no Disney Plus, que daí eu acho que eles vão ligar com muitas consequências do que aconteceu em Vingadores Ultimato com o Tony Stark, né? Como isso influenciou muitos jovens nos Estados Unidos. Então eu tô bem curioso para ver, é uma personagem recente, de 2016, mas é uma personagem bem construída e ela tá aparecendo bastante, principalmente em quadrinhos mais teens. Eu confesso que eu não li nada ainda da Iron Heart, eu fiquei curioso, achei divertida a premissa e preciso conferir. A galera que acompanha o canal sabe, eu não sou muito de ler coisa da Marvel, mas eu achei bem bacana essa ideia e, cara, o Bendis realmente, eu já falei em outros vídeos, ele tem o toque de Midas, né? Ele cria personagens que são relevantes, esféricos, o cara não erra um, cara, então é bacana, vou dar uma conferida. Daniel, eu ia pedir para você, cara, falar de um cara que é unanimidade. Ele foi criado num selo derivado da DC, né? E passou, assim como o Miles Morales passou do Ultimate para o 616 da Marvel, esse personagem ele saiu de um selo que era um selo à parte da DC, e ele já nos desenhos animados fez parte até da Liga da Justiça, se eu não estou enganado, né? Então Isso. fala dele porque eu acho que é uma coisa bacana da gente abordar. Eu acho que, inclusive, cara, ele com certeza deve ter servido de inspiração para a criação do Miles Morales. A gente tá falando do Virgil, o Super Choque, né? O Super Choque é um personagem adolescente, né? Um jovem adolescente, estudante de ensino médio, que, por conta de um acidente, ganha poderes elétricos. E aí, cara,
o Miles Morales está ali lidando com todas as questões de estou ganhando poderes, o que fazer com eles, né? Descubro que existem outras pessoas superpoderosas também, e aí tem aquela relação do grande poderes trazem grandes responsabilidades, mas não, obviamente, não com essa frase, mas, né, trazendo esse conceito também. Então, assim, eu acho que ele foi uma forma de se explorar um pouco essa questão da adolescência, só que enquanto adolescência negra, né? Ele está sempre ali em movimentos onde ele está envolto em uma aura de hip hop, ele está lidando com questões de negritude, afinal de contas ele tem uma família negra, né? Ele tem um melhor amigo branco que a família desse amigo dele acaba em algum momento trazendo para ele grandes desafios também com questão de tendo que lidar com racismo, né, e tudo mais. Então, o Super Choque, ele é um personagem muito bacana, teve uma animação de muito sucesso, que inspirou e ainda inspira muita gente, né, e eu acho que ele realmente fez isso que o Miles Morales fez, né? Aliás, eu acho que o Miles Morales só fez isso porque o Virgil foi bem sucedido na trajetória dele, que é furar essa bolha dele, né, de falar assim, pô, beleza, dei certo aqui nesse ambiente mais restrito, não sei o que, agora deixa eu galgar aqui pro universo principal, que é onde as coisas realmente valem, né. E foi como o Alexandre comentou, cara, em determinado momento, até da própria animação, ele num primeiro momento ele trabalha paralelo com a Liga da Justiça, e já numa visão futura ali do Batman do futuro já narra ele já uma pessoa mais madura, né, com barbas e cabelos brancos e não sei o que, sendo um dos membros da Liga da Justiça, que é sensacional, sensacional. Delícia de história, cara, muito bom. Eu fico animado em saber que esse universo Milestone tá vindo de volta para os quadrinhos, porque quando eu li Milestone, veio aqui pro Brasil, tinha tido um crossover, né? Dos heróis da Milestone com os da DC, e a Abril publicou, chamava Quando Mundos Colidem, obviamente em homenagem, né, ao livro que o Orson Welles leu na rádio e provocou pânico nos Estados Unidos. Então, Quando Mundos Colidem era uma saga que colocava Superman, Aço e Superboy em colisão com o ícone, o Super Choque e o Hardware, né? Então, ou Hardware e o Super Choque. Então, eles tinham os três paralelos ali, era legal, as artes eram super bacanas, era naquela fase de Marvel versus DC, então os crossovers estavam em alta, e eu li aquilo e achei sensacional. E eu achei mais legal ainda quando eu soube que o autor era negro e tal, então que a Milestone era um selo com esse tipo de pensamento, de dar voz e vez para um autor negro e tal. E o que eu achei mais bacana foi o ícone, assim, achei muito legal essa ideia de pegar, porque tem uma coisa que você fala, Dani, que me bate muito quando a gente conversa, que você fala assim, pô, até um certo momento todo super-herói negro ele tinha ou aquela coisa de passar por algo de sofrimento, né? Ou ele era muito aproximado ao lado selvagem. Então, o Pantera Negra era aquela coisa meio que da África, né, do ícone animal. A revista chamava. Você me falou o nome da revista que ele estreou, mas era alguma coisa que tinha a ver Acho que era Jungle Action. Jungle Action. Muito bem. E aí a gente fala do Luke Cage, passou por experimento, sofreu e tal, então é diferente de Foi você pegar condenado sem ser, foi condenado por um crime que não fez, né? que não cometeu. E aí me fez lembrar de quando eu li a história de origem do ícone, porque a Abril, não, foi a Magnum Force, editora, eu tenho até hoje, eu devia ter posto aqui, eu não peguei ali, mas eu tenho, depois eu ponho em algum lugar aqui do vídeo, a revistinha que a Abril publicou, era um formatinho um pouco maior do que o formatinho, que eram super-heróis negros, Magnum Force, e era os heróis da Milestone. E tem a história de origem do ícone, que basicamente é a mesma história do Superman em certo ponto, mas é aquilo, né? Se você é um alienígena que cai na Terra e é branquinho, tá todo mundo batendo palma, família te adota. Se você é negro, você vai ser escravo, né? Então aquilo, eu tinha 16 para 17 anos quando eu li aquilo, eu falei, caralho, é real, é isso aí. Então, Muito bom, por né? mais que a gente olhe e fale assim, é a mesma história do Superman,
mas me provocou, de primeira me provocou essa reflexão assim do tipo, pô, então porque o alienígena parece um negro, então ele vai ser escravo, ele vai se ferrar e tal. Mano, fez assim na minha cabeça. E eu acho que foi talvez o primeiro momento consciente em que eu pensei na questão da diversidade racial e da representatividade na minha vida, assim, com consciência a respeito do assunto. E eu tinha, é o que eu falei, 16 para 17, 15 para 16. Então, assim, tarde, né? Tarde. Mas eu valorizo demais o ícone porque ele provocou, de fato, uma mudança na minha vida e eu acho que ali foi onde eu comecei a prestar atenção para outras coisas. Ele é, como hoje em dia está em moda, uma versão do Superman, né? Tá na moda isso, de versões do Superman, mas eu acho que ele cumpre um propósito, que todas as outras versões do Superman são só exercícios de imaginação, o ícone acaba tendo um propósito, pelo menos para mim, significou muito. Bom, aí, cara, com esse rolê de representatividade, recentemente a DC lançou um quadrinho da Naomi, né? Um quadrinho escrito pelo Brian Michael Bendis, desenhado pelo David Walker, que também já desenhou o Luke Cage e o Punho de Ferro. E aí, cara, eu, achei a história sensacional. Ela é muito parecida também com a história do Superman, né? É um ser de outro universo, na verdade, né? Ela não é de outro planeta, ela é de um universo paralelo, que vem pra nossa Terra e é adotada por um casal. E só que ela é uma garota negra, né, cara? E, fiquei naquela. Uma das principais coisas que eu fiquei me ligando foi, tipo, cara, por que o Bendis, que é um cara, né, um homem branco, coroa já, por que ele escreve tantos quadrinhos trazendo essa narrativa de representatividade, né? Ele fez isso com o Miles, fez aqui agora com a Naomi na DC. Qual que é o rolê do cara, sabe? E aí eu fui pesquisar e descobri que ele tem duas filhas negras, né? Uma é afro-americana, a outra, se eu não me engano, ela é da Etiópia. E é isso, cara. Porra, o cara pensou assim, mano, se eu não tô fazendo por mim, eu tô fazendo pela próxima geração, sabe? E é muito isso, cara. Eu acho que é isso o que a gente precisa pros quadrinhos. Representatividade, para que as próximas gerações possam ter em quem se espelhar, possam ter em quem se inspirar. Porque o Super-Homem é isso, ele é uma inspiração, né? Ele é um personagem inspirador. Então por que meninas negras não podem ter também uma personagem com a mesma potência, né, para poder se inspirarem? Então eu acho que a Naomi vem trazendo esse mote e ocupando esse espaço que carecia de alguém para ocupar, e eu achei que foi muito bem escrito. É uma HQ bonita, visualmente falando, ela é uma HQ muito bonita, tem cores bonitas, tem um texto bacana, mas ela é visualmente muito chamativa também, e eu tô muito ansioso para ver continuações dessas histórias, porque realmente é um personagem que merece mais destaque. E já vai ganhar série, né, Daniel? Uma personagem Isso aí, já relativamente vai ganhar uma nova. série. Parece que ela já foi escrita pra ganhar a série mesmo. Quando você lê o quadrinho, você já pensa naquilo, tipo, cara, sendo adaptado para outras mídias. A impressão que dá ao ler o quadrinho é que ele foi já escrito pensando em algo nesse nível mesmo. Esquema Mark Millar, né, que não escreve uma HQ sem pensar já na adaptação. Porque a Naomi tem, né, a narrativa dela tem toda essa cara mesmo, você enxerga a série ou, né, um derivado. E achei a escolha da atriz muito, muito bacana, cara. Achei legal demais, assim. Naomi tô empolgado, assim. É louco, né, cara? Às vezes é justamente isso. A gente tem que realmente saber qual é a trajetória da pessoa para entender o porquê que ela tá se colocando. Porque o que você falou do Bendis é incrível, né? A gente, a hora que cai a ficha, fala assim: pô, óbvio, o cara tá fazendo pelas filhas dele, né? E é isso. Ele tem propriedade para falar em certa medida, dentro dos limites e tal. E é isso aí. Galera, eu quero agradecer mais uma vez vocês de estarem assistindo esse vídeo aqui e comentar. Faltou algum super-herói, faltou alguma super-heroína que não está na nossa lista aqui no vídeo?
confere a nossa lista lá no site, de repente ela tá lá. Quem elaborou a lista foi o senhor Daniel Miranda. Eu dei um pitacozinho aqui e ali, falei, por exemplo, do Aço, que para mim é outro super-herói negro que eu tenho um carinho enorme. Adoro a versão dele do Shaquille O'Neal. Fala assim, os super-heróis não são maiores do que isso. Porque o Shaquille O'Neal, quem já viu, o cara segura uma garrafinha de água, assim, ó, de 200 ml com os dedos, assim. Parece que ele tá tomando uma garrafinha de miniatura. O Shaquille O'Neal é um cara grande, em todos os sentidos, divertido e tal, enfim. Então, se você acha que não tá faltando mesmo na lista, deixa aqui nos comentários, comente qual é o super-herói que faltou, a super-heroína que faltou. Então a gente vai mostrar para vocês aqui a lista no site. Ela tá aqui, bonitinha. Tem um índice para você olhar, divididinha por editora, dividido por fase, e a gente tem de tudo, desde o Divinity da Valiant, passando pelo Aço, Naomi, a Vixen e outros heróis da Marvel, da Milestone e outras editoras. Confere lá em ultimatodobacon.com, a gente vai deixar o link aqui para vocês conferirem. E basicamente esse foi o vídeo de hoje. Obrigado, Breno. Obrigado, Daniel. O espaço é seu mais uma vez, Daniel. Bom, quem quiser saber um pouco mais de diversidade, né, e perceber um pouco sobre o universo dos quadrinhos através da perspectiva negra, me acompanha lá no Negro Geek, no Instagram. Eu trago sempre resenhas falando sobre quadrinhos, falando sobre representatividade ou não, porque representatividade passa também por a gente falar sobre o que a gente quiser falar. Então tô lá no Instagram como Negro Geek, espero vocês por lá, valeu. E é isso aí, galera. Aqui o espaço está sempre aberto para o nosso querido Daniel. Breno, a palavra é sua, meu irmão. Confiram mais matérias também no Ultimato Bacon, sigam a gente no Instagram, no Twitter, curtam, comentem esse vídeo, se inscrevam no canal Sobrecapa. Daniel, parabéns, obrigado por estar aqui com a gente, trocando essa ideia com a gente. E é isso, galera, até a próxima. Não, eu que agradeço, valeu, obrigado. E se você está aqui no YouTube, galera, não esquece de conferir os outros vídeos do canal, clicar no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito, e até o próximo vídeo. Valeu!